Ora viva, estimadas amigas e caríssimos amigos, votos de uma excelente semana para todos. Depois de algumas semanas de ausência quase total, aqui estou de novo, determinado em retomar regularmente aquelas conversas que fomos tendo desde o primeiro dia em que lancei no Facebook este grupo. Como certamente se lembram, lancei o grupo no dia 25 de Abril e desde logo um punhado de amigas e amigos, conhecidos, foi aderindo ao grupo e participando ativamente no seu crescimento e principalmente na construção da respeitabilidade que desde o primeiro dia o grupo foi conquistando. Para minha completa surpresa, ao fim de 2 semanas, tínhamos ultrapassado os 50 membros. Eu estava completamente eufórico. Agora imaginem como é que eu não estarei neste momento, meados de setembro, sabendo que há pouco mais de 4 meses e meio da data da fundação do grupo, já ultrapassamos, imaginem, os 550 membros. Membros deste simpático e sedutor grupo que nos tem mostrado regularmente muitas coisas muito bonitas nas mais diversas áreas da criação artística. Muito obrigado a todos vós pela vossa sempre tão generosa participação. Lembram certamente de já há algum tempo eu vos ter falado da vontade de criar uma nova rúbrica no nosso grupo com o título Falar de Cinema e pronto. Pois aqui está finalmente o primeiro programa do Falar de Cinema e pronto. Sendo o primeiro, será evidentemente um programa experimental, como foi aliás o primeiro programa daquela série de poemas do Fernando Pessoa, que acabou por correr muito bem e reuniu uns quantos fãs. Vamos a ver como é que vai correr este Falar de Cinema e pronto. Notem, por favor, que Falar de Cinema e pronto não será de todo um programa em que eu me sento aqui à vossa frente e começo a debitar críticas cinematográficas sobre os méritos e deméritos do último vencedor dos Oscars ou premiado com distinção no Festival de Berlim, Cannes, Veneza. Não, nada disso. Aqui no nosso modesto Falar de Cinema e pronto, procurarei manter o programa nas áreas do cinema independente, mas também falando de curiosidades, revelando autores pouco conhecidos, filmes e temas que raras pessoas conhecem, falaremos de cinema não profissional e por aí fora. É claro que, uma vez ou outra, não deixaremos de falar também de grandes filmes da história do cinema. Por exemplo, não será de todo fora do espírito do nosso grupo falar da extraordinária banda sonora que nos é oferecida pelo Sergio Leone ao longo dos primeiros 12 minutos do genial Era uma Vez no Oeste. Falaremos também aspectos que vocês queiram sugerir, porque eu gostava mesmo muito, que esta rubrica do Falar de Cinema e pronto se assumisse como um programa do grupo.
pegando, portanto, nas vossas sugestões, nas vossas ideias sobre cinema de animação, por exemplo, uma área onde o Carvalho Batista está como um peixinho na água. Este programa do Falar de Cinema e Pronto é exatamente um programa para se falar das coisas que nos apeteça falar. Como é, aliás, este programa de hoje, experimental, em que eu considerei oportuno evocar uma das maiores figuras do cinema japonês e mundial, Akira Kurosawa. Mas por que razão resolvi eu falar hoje do Akira Kurosawa? Porque começou no dia 17 deste mês, em Lisboa e no Porto, um excelente ciclo composto por 7 filmes, grandes filmes do Akira Kurosawa, um grande realizador a quem o mundo se vergou. Um realizador que soube, talvez melhor que nenhum outro, conciliar texto, diálogos, interpretação, longos silêncios, concepção, realização, estética e oferecer ao mundo filmes notáveis. Como disse há bocado, o ciclo começou a 17 de setembro. Na quinta-feira passada começou a ser exibido o Yojimbo, o Invencível, realizado em 1961. Yojimbo é certamente um dos filmes mais populares da cinematografia de Kurosawa, nesse período, dos anos 40, 50, 60. Kurosawa dizia que na base do sucesso desse filme estava o caráter do herói, Sanjuro, um verdadeiro herói que, quando luta, tem sempre uma forte razão para o fazer. O filme beneficia, sem dúvida, de uma extraordinária interpretação do grande ator Toshiro Mifune, que fez 17 filmes com o grande Akira Kurosawa. Yojimbo é um dos grandes clássicos do cinema nipónico e conta a história de um samurai mercenário que negocia com 2 grupos fanaticamente inimigos, tirando proveito da situação e ganhando de ambos os lados. Bom, depois, na quinta-feira a seguir, já dia 1 de outubro, é exibido um filme de 1952, Ikiru, que em português quer dizer viver, que será uma estreia em Portugal. Nunca foi possível, desde 1952, passar este filme no nosso país, em exibição comercial numa sala, pelo que esta estreia em sala é muito bem-vinda. O personagem principal do filme, Kaji Futanaba, interpretado por Takashi Shimunora, é um pacato funcionário municipal que um dia recebe a notícia de que tem um cancro e que lhe restam talvez 3 meses de vida. Reconhecendo o vazio que foi toda a sua vida, Watanabe empenha-se na transformação de um terreno baldio, inútil, abandonado, transformando num parque onde as crianças pudessem brincar, sendo a esse projeto que ele dedicou cada um dos segundos do tempo de vida que lhe restou. Na quinta-feira da semana seguinte, dia 8 de outubro, passam 2 filmes. Um será o extraordinário A Fortaleza Escondida, de 1958, e também inédito comercialmente em Portugal. O outro filme desse dia 8 de outubro será Dodevskaden, igualmente em estreia em Portugal. Foi realizado em 1970 e constituiu, nessa altura, uma das maiores e mais ambiciosas apostas de Kurosawa nessa época de ouro
da sua cinematografia. Contudo, naquela altura em que o Dodecadem foi estreado, o filme foi recebido com enorme fiasco de bilheteira e as críticas ao filme foram impiedosas, espalhando-se por toda a Europa. Um desgosto terrível para Kurosawa, que chegou mesmo a levar o grande mestre do cinema nipónico a tentar o suicídio, Harakiri. O ciclo termina no dia 15 de outubro, com mais 2 estreias em sala para os portugueses. O Barba Ruiva, de 1965, e o Trono de Sangue, de 1957. Quem puder ver estes filmes em sala, não perca. Estão em exibição no Cinema Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto. O ciclo é organizado e apresentado pela Leopard Filmes, do Paulo Branco, que avança desde já com a intenção deste conjunto de filmes ser editado em DVD ou integrada nas atuais plataformas de distribuição de filmes online. E parece estar inclusivamente disposto para fazer, no todo ou em parte, não sei, um circuito deste conjunto de belíssimos filmes pelos cineclubes portugueses. Que pena Cascais não ter um cineclube. Mas já que não há cineclubes em Cascais, nem em Cascais, nem na maior parte das outras vilas e cidades portuguesas, porque é que não criamos um cineclube virtual aqui no nosso grupo? E reunimos-nos regularmente via Zoom para falar de cinema e pronto. Vamos pensar nisso. Ok. Aceitam sugestões. Entretanto, voltando ao ciclo do Akira Kurosawa, sugiro-vos que consultem o site da Leopard Filmes e lá encontrará excelente informação e detalhada sobre este ciclo de 7 filmes. Nota importante: os vários filmes são repetidos durante o período até à quinta-feira seguinte. Mas dirão agora alguns de vocês: mas então como é isto? Ele disse que o ciclo era composto por 7 filmes, mas afinal só falou de 6. É verdade, só falei de 6. Não falei do primeiro, que abriu o ciclo e que é, por acaso, um dos meus filmes favoritos do Kurosawa: Os 7 Samurais. A vertiginosa ação do filme decorre numa aldeia do século XVI. A população dessa aldeia, desesperada com as constantes invasões dos bandidos que lhes roubam as colheitas, lhes roubam as mulheres, um grupo de camponeses decide-se pedir ajuda aos samurais. É então que 6 guerreiros, chefiados por um famoso e aguerrido samurai, Kanbei, decidem defender os camponeses e defender a aldeia sem receber qualquer pagamento para o fazerem. Pediram apenas casa e comida, por terem a sabedoria e a perfeita convicção de cumprir um dever. Os 7 Samurais é um filme extraordinário. Os 7 Samurais foi um filme que impressionou toda a Europa, todo o mundo e até o cinema americano. Impressionou tanto o cinema americano que apenas meia dúzia de anos depois, em 1960, John Sturges apresentou um belíssimo filme, totalmente inspirado nos 7 Samurais. Um filme que, felizmente, também se transformou num belíssimo clássico do cinema americano. E que, por certo,
muitos de vocês já ouviram. 777, the Magnificent Seven. They were only seven, but they fought like 700 to bring the kind of justice that would last. They made a brave stand, the Magnificent Seven. They fought for the future to wipe away their past. 777, the Magnificent Seven. The Magnificent Seven. Mas antes de terminarmos este primeiro programa do Falar de Cinema e Pronto, eu gostava de vos dizer 2 ou 3 coisinhas muito rápidas. A primeira é que iremos também lançar, muito em breve, uma rúbrica sobre artes plásticas, pintura, escultura, intitulada Olhar à Arte. O primeiro programa de Olhar à Arte vai ser lançado já na quarta-feira da próxima semana, dia 30, e será um belíssimo olhar sobre uma excelente exposição que esteve patente no Palácio Galveias, em Lisboa, de pintura e escultura de Gil Teixeira Lopes, com o título Opus, a não perder. A segunda coisinha que eu gostava de vos dizer é que já estou a preparar o segundo Falar de Cinema e Pronto, que será lançado provavelmente no segundo sábado de outubro, dia 10, e revelará uma magnífica exposição que esteve patente na Cordoaria Nacional, organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em 2008, e que apresenta uma seleção de 60 cartazes magníficos, todos eles, dos primeiros anos do cinema, entre 1904 e 1914, com um vastíssimo conjunto de verdadeiros tesouros. O terceiro é que a poesia vai voltar à minha voz. Ou a minha voz vai voltar à poesia. Mas não vos vou dizer, não vou revelar quem será o poeta eleito para este primeiro programa sobre poesia, que sucede ao do Fernando Pessoa. E não vos vou dizer porque acho que nem vos passa pela cabeça adivinhar quem é esse eleito, quem vai ser o poeta desta segunda vaga. Não é de coronavírus, é a primeira, segunda vaga de poesia, que é disso que nós precisamos. Mas penso que a maioria vai gostar. Espero que sim. Será lançado, espero eu, no sábado, dia 17. E pronto, chegou ao fim este nosso primeiro Falar de Cinema e Pronto. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha inspirado a brotar com essa criatividade, as sugestões, as boas ideias para aperfeiçoarmos este programa. E acho que ele vai ser interessante na história do nosso grupo. Estimadas amigas, caríssimos amigos, obrigado pela vossa atenção, por terem a paciência de ouvir e até breve.